Em nome do Senhor. Pastor amado, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, é uma alegria imensa estar aqui com os amados irmãos. Eu gostaria de fazer um desafio. Você trouxe o seu celular? Quem trouxe o seu celular, levanta a mão aí. Amém, né? Esse abençoado celular, né? Então você vai usar como bênção. Então eu vou dar uns 2 minutinhos para você mandar um zap dos seus amigos, pelo menos uns 10 amigos, você manda lá e diz assim, olha, entra eu não sei se a igreja tem YouTube, não tem? Tá ao vivo? Está ao vivo, então manda lá no zap, lá, ó, entra no YouTube da igreja, no Facebook, entra lá, manda lá para o seu amigo lá, dou um minutinho para você, para que os membros da sua célula, eles possam participar também. Se eles já não estão participando, eles participem. E você que está online, né, manda para 10 também. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, porque o nosso objetivo é que o reino de Deus seja engrandecido. Obrigado, amado, 100 vezes mais na sua vida. Amém? Algum tempo atrás, deixa eu colocar aqui o óculos. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de ir na Igreja Batista da Lagoinha. Isso há muito tempo atrás, num congresso de pastores. E se você já assistiu alguma vez o pastor Márcio Valadão pregando, antes dele pregar, algumas pessoas dizem que é uma reza, mas é afirmação que ele faz, uma declaração que ele faz. E ele diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aí ele vai fazendo algumas afirmações, outras afirmações. E eu quero, junto com você, nessa noite, aí eu fui pesquisar na Bíblia, vamos ver o que esse homem está falando. Então eu fui pesquisar na Bíblia e descobri, de fato, quem nós somos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas, de fato, quem nós somos? Aí pode passar o próximo slide? A questão todinha é que muitos de nós, não sabemos quem nós somos. Isso tem a ver com a nossa identidade. Se você não sabe quem você é, você já perdeu a batalha há muito tempo e não sabe. Agora, se você sabe quem é a sua identidade, você diz, eu sei quem eu sou. Você já tem garantido várias bênçãos de Deus. A questão toda, por exemplo, lá no livro de Oséias, se eu não me engano, no capítulo 4, verso 8, Deus fala assim para nós e para o povo daquela época, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Hoje, a maioria daqueles que se dizem ser cristão, eles não sabem quem são, eles não leem a Bíblia, eles não estudam a Bíblia, eles vêm para a igreja somente para ouvir, mas durante a semana eles não têm a oportunidade de fazer o seu tempo a sós com Deus, que é a base. É o mínimo que você deve fazer, é você separar algumas horas, ou alguns minutos, ou 10 minutos, ou 20 minutos, para você se encontrar com Deus e Deus ministrar no seu coração. E nesse relacionamento com Deus, íntimo seu com o Senhor, você vai descobrir de fato quem você é. A base de tudo aquilo que você vai fazer, daquilo que você é, está aqui na sua identidade. No próximo slide, né? Dá mais um clique lá. As suas ações, todas as suas ações, elas devem estar baseadas naquilo que você é. Porque se eu vou agir de um jeito diferente daquilo que eu sou, isso chama-se hipocrisia ou mentira. Certa vez alguém disse que é fácil um pastor descobrir se aquela ovelha é uma ovelha ou um lobo disfarçado. Porque um lobo, ele vai ser lobo para sempre. É o DNA dele, é a identidade dele. Aí alguém falou assim, dá uma cajadada na cabeça da ovelha, se ela fizer bé, é ovelha, mas se ela rosnar, aí não é ovelha. Por quê? Tem a ver com a sua identidade.
Se lembra o que Jesus falou? Aquele que está em Cristo, nova, as coisas velhas já, e tudo se fez novo. Isso tem a ver com a identidade. Aí, aquilo que eu vou agir, aquilo que eu vou reagir, está baseado nessa nova identidade. Então, as minhas ações, como cristão que eu sou, elas devem estar baseadas na minha identidade. Eu sou uma nova criatura, então eu vou agir diferente. É inadmissível a gente dizer que nascemos de novo e a nossa vida continua sendo a mesma. Passa ano, entra anos, vamos na igreja, vamos nas atividades da igreja, vamos na célula, mas a nossa vida não muda. Por quê? Não houve uma mudança na nossa identidade, ou a gente não sabe dos nossos direitos. O próximo nível ali são os nossos resultados. Eu tenho uma identidade, aí eu vou agir em cima das minhas, da identidade, tenho as ações, e eu vou ter os meus resultados. E, em último lugar, tem a ver com o meu destino, que é o topo não tem a ver com pirâmide, tá? É só um gráfico aqui, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, por favor, né? Mas é o meu destino. Os resultados vão me levar, então, para um destino. Aonde você quer chegar? Você sabe? Você tem um destino já programado? O nosso destino, sabe onde é? A vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o nosso destino. Agora, tudo começa onde? Na nossa identidade. Agora, a questão é, quem de fato nós somos? Aí vem, então, aquilo que Deus colocou no meu coração, quando eu comecei a fazer as pesquisas, tem a ver com a nossa identidade, vem essa pergunta, pode mudar e pode mudar o próximo. Aí vem uma pergunta, quem eu sou? Quem é você? De fato, quem é você? Em primeiro lugar, que é o próximo slide, aí nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler a Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia de papel, leia. Se trouxe no celular, vamos ler o texto. Eu sou um servo. É a primeira coisa. Eu sou um servo. Por que eu sou um servo? E essa palavra servo, ela tem um seguinte significado. Às vezes a gente diz, serve aquele que serve. Amém, ele serve. Mas você serve lá no seu trabalho. No dia que você não quer mais trabalhar naquela empresa, você pede as contas ou o seu patrão manda você embora. No caso aqui, essa palavra servo, no seu original, quando aparece na Bíblia, é a palavra doulos, que significa escravo. Aí você diz, pastor, eu não sou mais escravo do medo, nós acabamos de cantar. Não somos mais escravos do medo. Sabe o que acontecia? E no encontro com Deus, por certo, o pastor tem ensinado isso. Pelo menos tem 3 perguntas que eu quero deixar aqui com os irmãos. Jesus, ele diz assim, quem comete pecado é escravo do pecado. É um doulos, é um escravo. E por mais que a gente tente nos libertar do poder do pecado, pelas nossas próprias forças, pela nossa religiosidade, pelas nossas ações, nós não conseguimos. Aí esse texto de 1 Coríntios 6:20, ele diz que nós fomos comprados por um bom preço. Comprados da onde? Da praça da escravidão, do poder do pecado, para vivermos uma nova vida. Aí eu coloquei 3 perguntas, comprados para quê? Para servirmos a Deus. A segunda pergunta, pode colocar ali, a primeira pergunta, a segunda e a terceira, pode puxar as 3. Comprados de quê? Do pecado. Comprado com o quê? A gente sabe, com o sangue de Jesus. Você é servo. A ideia é que muitas vezes a gente diz, não, eu entreguei minha vida para Jesus, agora sou livre. Você é livre realmente, mas você é um escravo daquele que te comprou. Só que a escravidão do pecado, a gente sabe que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus ele veio para quê? Trazer vida e vida em abundância. É uma escravidão diferente. Nós o servimos a ele como escravo. Agora, escravo da orelha furada, é um princípio lá do Velho Testamento. A pessoa se tornava um escravo porque tinha uma dívida, não podia pagar, se tornava escravo daquele que estava devendo.
Ou então alguém conquistava uma nação e a pessoa era levada como escravo daquele senhor. Mas dentro do povo de Deus, a pessoa se tornava um escravo, mas tinha um determinado momento que a pessoa era liberta. E quando ela liberta, se ela quisesse continuar como escrava, ela ia diante das autoridades assim, mas eu quero continuar como escrava. E furavam a orelha. Sabe por quê? Porque o seu senhor era um senhor top, 10, cuidava bem dela. E ela não tinha outro lugar para ir, não, eu prefiro ficar aqui. Aí furava a orelha. Nós somos escravos, porque Jesus nos comprou, mas nós somos escravos da orelha furada. Nós servimos a Ele. Aí ontem eu estava ministrando para um grupo de homens, lá na cidade de Porto Alegre. Ele já se reúne há mais de 515 dias. Desde quando começou a pandemia até hoje, todos os dias aqueles homens se reúnem para orar juntos. Aí eu estava ministrando para ele, e eu dizia, nós somos servos que servimos a Deus por amor, porque Ele nos amou primeiro. Eu não sirvo a Deus por obrigação, mas também eu sirvo a Deus por gratidão. Quantos pecados você já cometeu hoje? Quantos pecados você cometeu ontem? Anteontem? Vai somando. Aí Jesus pegou os seus pecados e cravou aonde? Na cruz. Eu não podia pagar aquela conta, Ele pagou por mim. Então eu sou um escravo com meu coração grato pelo que Deus fez na minha vida. Eu sou um servo que serve ao Senhor, mas que serve com alegria, com amor, com gratidão. Quando eu venho para a igreja, diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não venho por obrigação, não venho por causa da bênção. Hoje eu estava conversando com alguém e falei assim, nós devemos servir a Deus, ou vir para a igreja, ou fazer a coisa certa, não é pelo que vai dar certo, é porque é o certo. Nós servimos a Deus, porque Ele nos comprou, e Ele nos ama. E esse relacionamento que Ele quer ter conosco, a cada dia, amado de Deus. Quem é você? Você é um servo, e o servo, ele precisa aprender a obedecer. Disse lá Samuel a Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel capítulo 15. Um servo, ele obedece. Ele obedece. Quem é você? Você é um servo, você tem obedecido ao Senhor. Quando a vontade de Deus bate com a sua vontade, quem é que prevalece? Se você é um servo que serve por amor e por gratidão, a sua vontade vai para trás, para que a vontade de Deus prevaleça. Agora tem um fator, eu conversando com alguém, falou assim, olha, você acha que eu não gosto, que eu tenho um desejo de fazer coisa errada? Eu falei, eu tenho, mas por causa de quem eu sou um cristão e eu sou um pastor, então eu abri mão de fazer a minha vontade, muitas coisas que eu gostei de fazer, eu não faço. Agora, eu quero dizer para você que eu não sou um frustrado. Quando eu abri mão, é porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vale a pena você escolher e obedecer à vontade de Deus. Vale a pena eu fazer isso. Um servo obedece. O fiel, ele obedece por ser fiel ao Senhor. Essa é a primeira pergunta, a primeira afirmação de quem nós somos. Você é quem mesmo? Um servo. É a sua base de tudo. Você foi tirado da escravidão, do pecado, para viver uma nova vida. No próximo slide, pode dar mais um clique. Além de eu ser um servo, pode passar mais adiante, eu sou um filho. Eu sou um filho. Tem duas perguntas, você já pode dar 2 cliques, já vai aparecer as 2 perguntas, né? João capítulo 1, o verso 11 a 13. O evangelista, ele afirma dizendo que aquele que crê em Jesus, ele se torna filho de Deus. Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que creram nele, se tornaram filhos de Deus.
Note aqui bem claro, você não é somente um servo que precisa obedecer, mas você é um filho. Você é um filho, olhe para isso. E no texto lá de 1 João, diz que Deus colocou o seu DNA dentro de você. Então você parece com o seu pai. Como se torna um filho de Deus? Crendo em Jesus. Quais são as recompensas de ser filho de Deus? Agora, ser filho também tem os seus quezinhos. Por sermos filhos, Deus vai nos disciplinar, vai nos corrigir. Sabe por quê? Porque o pai corrige ao filho a quem ama. Como filho, você tem direito de entrar na presença de Deus e desfrutar da presença dEle. Jesus abriu esse caminho. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que nós somos esse templo de Deus, Ele habita dentro de nós. Nós nos tornamos filhos e nós temos acesso à presença gloriosa de Deus. Você já imaginou? O pecado, ele nos impede de entrarmos na presença de Deus. Aí vem Jesus, ele tira o nosso pecado. E tirando o nosso pecado, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós temos acesso agora à presença gloriosa de Deus. Você tem desfrutado dessa presença gloriosa de Deus? Você tem esse direito como filho. Você que é filho, quando você chega na casa do seu pai, você pode abrir a geladeira, se tiver um iogurte delicioso lá, você pode, uma fruta deliciosa, geladinha, você está com sede, tem um suquinho lá, delicioso, você pode tomar, que é a casa do seu pai. Você tem a liberdade de entrar na presença dele. Você tem um relacionamento de pai e filho, ele te ama, a tal ponto dele entregar Jesus para morrer em seu lugar, para que você se torne filho. E quando nós cremos nele, nós nos tornamos filhos de Deus. É o segundo aspecto da nossa identidade. Ah, pastor, nós somos servos. Não, nós somos servos sim, mas nós somos filhos. E filhos amados. Quando Jesus morreu, ali no templo existia uma cortina no santuário, o santo dos santos, ele rasgou de cima para baixo. Deus estava dizendo: agora vocês podem entrar na minha presença e desfrutar da minha glória. Era proibido ao homem entrar na presença de Deus por causa do pecado, mas o pecado foi tirado, e agora como filho, nós podemos entrar na presença de Deus e desfrutar dessa presença gloriosa, amado de Deus. Agora, para eu desfrutar dessa presença gloriosa de Deus, eu preciso conhecê-lo. Se lembra a história do filho pródigo? O filho mais velho daquele senhor. Quando o filho mais novo volta, o pai está dando uma festa, e ele não quis entrar na festa, o pai vai lá buscá-lo, e ele diz: olha, o teu filho aí, ele gastou tudo que você tinha, ele desperdiçou a herança, e o senhor dá uma festa assim? E ele disse: filho, vem, o seu irmão estava morto e reviveu, vamos, é uma grande festa. Ele disse: pai, eu trabalho noite e dia, e o senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festinha com os meus amigos. Você se lembra do que o pai falou? Filho, tudo que eu tenho é teu. Por que você não pegou? Sabe por quê? Porque ele não sabia. Ele não tinha um relacionamento com o seu pai, de saber qual era a vontade do seu pai. O filho mais novo parou para pensar: quantos empregados meu pai tem pão em abundância? Vou voltar para lá, pelo menos como empregado. Mas o filho que estava ali pertinho do pai, tinha acesso ao pai, mas não sabia dos seus direitos. Agora, como é que eu vou saber os meus direitos? Está na Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Vamos caminhar com Deus. Venha à escola de líderes. Se torne um líder, mas leia a Bíblia, separe um tempo para você ter o seu tempo a sós com Deus e faça um plano de leitura da Bíblia. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e você vai saber os seus direitos, você vai ver quanto você, como filho, você tem direito à presença do Pai. Nós somos filhos, somos servos,
mas também somos herdeiros de Deus. É o próximo slide. Nós somos herdeiros de Deus. E como herdeiros de Deus, a gente tem alguma herança. E sabe quais são essas heranças? Todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Todas. Sabe o que é todas? Todas significa todas. Está à nossa disposição. Você já ouviu essa ilustração de que uma pessoa morreu? E ele era cristão. E ele foi para o céu. E quando ele chegou lá no céu, foi recebido, e um anjo começou a andar com ele, mostrando como é que era o céu. O céu era lindo, rua de ouro e tudo. E a pessoa ficou assim de boca aberta. Disse, um shopping aqui no céu? Que negócio é esse? Aí o anjo falou assim, não, tem mais outras coisas mais bonitas para mostrar para você. Deixa esse shopping de lado aí, vamos embora. Não, mas eu quero entrar, shopping é shopping. Aí entrou e viu lojas e mais lojas. E ele falou assim, e essas lojas aqui? Aí disse, não, esquece, vamos andando. Aí ele quis entrar numa loja. E quando ele entrou, tinha várias gavetas, só tinha gavetas. Ele disse, o que é isso aqui? Ele disse, não, esquece isso aqui, vamos para outra. Não, me explica isso aqui. Isso aqui, cada gaveta dessa aqui, cada prateleira dessa aqui, é uma pessoa. Tem uma pessoa nessas gavetas aqui. Ele disse, tem a minha? Tem. Aí, quero ver. Não, rapaz, deixa para lá, quero ver. Aí foi lá, viu a dele. Eu quero ver o que está aí dentro. Quando abriu, tinha muitas coisas. Ele disse, o que significa isso aqui? Ele disse, tudo isso aqui você tinha direito. Mas você não pediu. Você não conhecia. Igual o irmão mais velho do filho pródigo. Ele disse, mas agora eu quero. Aqui não tem mais direito, é para você viver lá na terra. Aqui é a vida eterna, junto com Deus para sempre. Amados, Deus tem muitas bênçãos para você. Sabia disso? A bênção da presença dEle. A bênção para você viver uma vida abundante. Ah, pastor, uma vida abundante é uma vida rica, cheia do dinheiro, trocando de carro todo mês. Não, não é isso. A vida abundante é você desfrutar da presença de Deus. É você, não sei quantos aqui já leram o livro Bom Dia Espírito Santo. Você diz assim, bom dia Deus. E ele diz assim, bom dia. E você conversa com Deus. E daqui a pouco Deus diz assim, você conversa tanto com Ele, e quando você está saindo da presença de Deus para os seus afazeres, Deus, volta aqui, ô filho, volta aqui. Eu tenho uma bênção para você aqui. E ele derrama essa bênção. Você não corre atrás de bênção, conforme diz lá no livro de Deuteronômio. Nós não precisamos correr atrás da bênção. Porque a bênção vai correr atrás da gente e vai nos alcançar. Sabe por quê? Porque nós somos herdeiros. E nós somos herdeiros porque nós somos filhos. E nós somos filhos porque nós somos servos. Vocês estão entendendo a sua identidade? Quem de fato você é? Que muitas coisas Deus já prometeu para você, é sua herança, é só você lá e desfrutar. Agora você sabe quais são todas elas? Está na Bíblia. Comece a ler, comece a estudar, procure o pastor, me ensina, pastor. Pega o alemão, me ensina. Pega o seu líder de célula, me ensina a palavra, eu quero entender a palavra, venha nas classes, estude a Bíblia. E você vai ver que essa vida abundante que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. Muito maior. Mas a Bíblia diz que nós somos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é um servo, você é um filho, você é o que mais? Um herdeiro. Mas tem uma outra, pode passar o outro slide, pode passar esse aí, isso. Agora eu sou corpo de Cristo. Você sabia disso? São 3 perguntas, 3 afirmações que eu faço aqui. Lá em 1 Coríntios 12, 27, ele diz que nós somos esse corpo de Cristo. Agora, como corpo de Cristo, eu dependo um dos outros. Você já viu a unha dizendo que é mais importante do que o dedo? Não. A unha tem a sua importância, igual ao dedo. O dedo tem a sua importância igual à mão. Nós dependemos uns dos outros
por nós fazermos parte de um corpo. E quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Uma vez uma senhora, que era membro da igreja, ela deu uma topada assim num pau e a ferpa do pau entrou no seu dedão. Ela estava de sandália e entrou no seu dedão, debaixo da unha, e ela tentou tirar o que ela conseguiu tirar, e ela foi no médico, que começou a inflamar, ela foi no médico. Aí o médico foi lá e puxou, espremeu, tirou toda aquela quiquizeira que estava ali, e ela voltou para casa, e aquela outra não conseguiu dormir, e tomou o remédio, nada. No outro dia ela não voltou no médico, foi num farmacêutico. Aí o farmacêutico falou assim: posso dar uma olhada? Ela falou assim: pode. Aí ele puxou, olhou e disse: não, é que o médico não tirou todo, tem mais uma ferpinha aqui. Aí puxou, quando puxou, ela sentiu um alívio, e a partir daí, com o remédio que ela estava tomando, e sem mais nenhuma ferpa no seu dedão, seu dedo voltou ao normal. Sabe por quê? Ela estava com febre, estava infeccionando ali, porque tinha uma ferpinha. Amados, nós precisamos aprender a viver em comunhão, uns com os outros. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Mas quando nós começamos a conviver uns com os outros, dependendo uns dos outros, nós vamos demonstrar que nós somos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Eu me importo com o Alex se importa comigo. A irmã se preocupa com a outra irmã, o esposo se preocupa com a esposa, e assim, daqui a pouco todos nós dependemos uns dos outros, cuidamos uns dos outros. Aí vai gerar o quê? A verdadeira comunhão, porque nós somos um corpo. E também nós temos o mesmo Espírito. O Espírito que foi derramado sobre mim é o Espírito que foi derramado sobre você, com todos os seus dons. É claro que Ele me deu um dom, para você deu outro, para que nós possamos ajudar a crescermos, edificarmos uns aos outros. Eu já disse aqui que eu gostaria de ter o sorriso do pastor Alex. Eu sou meio fechado, mas eu tenho um dom que ele não tem. Ele tem um outro dom totalmente diferente do meu. Mas nós precisamos um do outro, para que eu possa crescer e ele possa crescer. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Se uma parte do corpo está doente, todo o corpo sente. É por isso que a Bíblia diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é o corpo. Isso é o corpo do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar. Nós somos o que mesmo? Filhos. Nós somos servos, somos filhos, somos herdeiros, mas também somos corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz algo mais. Aí vem mais algo que a Bíblia diz que nós somos. Aí nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? A gente sabe, para conservar, para curar, para dar sabor, né? Não sei hoje, né? Mas antigamente, quando não tinha geladeira, pegava a carne, salgava ela e colocava junto com a banha e guardava lá durante não sei quanto tempo, para depois a gente utilizar no nosso alimento. Então, o sal, ele conserva, mas também o sal, se você for olhar o remédio, quando você compra um remédio, você olha lá, se tiver algum cloreto, ou um eto, qualquer palavra com eto, é um sal. Então o sal também ele é usado para remédios, para cura, mas também o sal ele dá sabor. Você já comeu um churrasco sem sal? Às vezes por causa da doença, né, a pessoa evita o sal, mas um churrasco sem sal é meio difícil, né? Mas a gente come, é só a gente nos convidar que a gente vai tranquilo e a gente participa, né, dessa festa. Eu quero dizer para você, o sal ele dá sabor, e como o sabor que você é, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 5, verso 13, Jesus diz assim: vós sois
o sal da terra. E ele diz, faz algo, uma afirmação séria, mas se o sal perder o seu sabor, nada mais presta do que ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Perdeu a sua identidade. Nós somos esse sal da terra que dá sabor. Lá no seu trabalho, amado de Deus, se não tem um cristão lá, e você é o único cristão, você tem que dar sabor ali. Você tem que fazer a diferença. Mas pastor, todo mundo, não, você não é todo mundo. Quem é você mesmo? Você é um servo, você é um filho, você é herdeiro de Deus, você é povo de Deus, você é o sal da terra, você está ali para salgar, para fazer a diferença. Vocês estão entendendo quem você é de fato? Da sua identidade em Cristo Jesus. E se você sai dali, as pessoas vão sentir sua falta. Está faltando algo aqui. O churrasco está sem sal. O ambiente não tem gosto, porque você está ali para fazer a diferença. É isso que Jesus Cristo quer de você. Quando Ele transformou a sua vida, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aí, como essa nova criatura, você vai dar gosto às pessoas. Mas também, no Mateus capítulo 5, verso 14, tem outra afirmação de Jesus. Ele diz assim, que nós somos a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, mas ele diz também que nós somos, porque nós estamos refletindo essa luz que é Ele dentro de nós. Vós sois a luz do mundo. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui para indicar o caminho. Você já dirigiu numa estrada sem farol no seu carro? Uma vez eu estava vindo de uma cidade para outra, ali pertinho de São Mateus do Sul, estava voltando para casa, e um senhor pedindo sinal, aí eu falei, vamos parar aqui. Alguém falou, pastor, não para não, pastor. Não, vamos parar. E nós paramos, tinha 4 homens, eu falei, pelo menos eu me garanto nos 3 que estão aqui. E nós paramos ali. Quando nós paramos, aí o senhor falou assim, por favor, me ajude, arranje um carro para tirar o meu carro. O carro dele tinha descido a ribanceira, estava assim no canto. Ele falou assim, quando eu dei farol alto do carro e eu voltei para o farol baixo, apagou todas as luzes do meu carro e eu não sabia onde é que estava a estrada. E antes de eu parar, eu parei aqui na ribanceira. Sabe por quê? Porque não tinha mais luz para indicar o caminho na escuridão. Você é essa luz que reflete a luz de Jesus, para que as pessoas possam ver o caminho e não cair mais nas ribanceiras do mundo, do pecado, e elas possam saber o caminho da salvação. E aonde está a luz, as trevas são expulsas. E aonde está a luz, a verdade se mostra. Deus quer que você brilhe para mostrar de fato quem Ele é na sua vida, para alcançar aquelas outras vidas. Quem é você? Você tem brilhado essa luz? O templo lá de Jerusalém foi construído por Salomão. E quando ele construiu, eu não sei porquê, a Bíblia não diz isso, qual foi o motivo. Na porta principal, que era assim, onde o sol nascia, ele fez 2 colunas. E aquelas colunas eram colunas de bronze. E quando o sol batia ali, refletia a luz do sol. E o templo era numa montanha, no Monte Sião, e as pessoas de longe sabiam, quando o sol começava a aparecer, as pessoas viam aonde estava o templo. Ali está a casa de Deus. Vocês estão entendendo? Quando as pessoas olham para vocês assim, ali está a glória de Deus habitando na vida daquela pessoa. Aí ela vai te seguir até a presença de Deus. Agora, só que quem serviu ao exército sabe muito bem disso. Quantos serviram ao exército aqui, a força militar? Sabe o que é o famoso CAO, né? E o sargentão lá olhava o nosso cinto, né? Eu servi na cavalaria, aí tinha as esporas também, e todo dia a gente tinha que passar CAO.
para brilhar. E ele ficava olhando, se não estivesse brilhando, ele mandava a gente perdia algumas regalias. Mas por quê? Porque com o tempo, a água, a poeira, vai tirando o brilho. Vai tirando o brilho. E aquela coluna, de vez em quando, precisava ser lavada, porque a poeira, a sujeira, começavam ali, não refletia mais, o sol batia, mas não refletia mais, aí precisava de uma limpeza. A nossa vida, a nossa caminhada, se a gente não tomar cuidado, a sujeira do mundo vai também nos impregnando, e essa luz que precisava ser refletida, não é mais refletida. Aí nós nos tornamos igual às pessoas que não conhecem Jesus. É por isso que precisa de santificação, de buscarmos a presença de Deus, de confessarmos nossos pecados uns aos outros, de buscarmos a glória do Senhor, de dizer: Espírito Santo, vem, faz de novo na minha vida. Amados, como é bom a gente estar na presença de Deus. Como é bom a gente desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes na nossa caminhada com as coisas que nós fazemos, nós nos envolvemos com as coisas e esquecemos do principal, que é o Senhor. Aí por causa disso a gente não consegue mais brilhar como deveria brilhar. Quem é você? Você é filho. Você é filho porque você é um servo. Começou como um servo, aí você se tornou um filho, se tornou o quê? Um herdeiro de Deus. Você se tornou o corpo de Cristo. Você se tornou o sal da terra. Você se tornou a luz do mundo. Mas tem algo mais que a Bíblia nos diz que nós somos. Nós somos a carta de Cristo. Pode dar mais um. E pode colocar os itens que aparecem. Nós somos a carta de Cristo. Hoje, a gente não escreve mais carta, né? A gente manda um zap, né? Se fosse no dia de hoje, Paulo ia dizer que nós somos o zap de Cristo, né? Aí eu conversando com alguém, falei assim: você pode dinamizar o seu trabalho, fazer um folheto, distribuir na cidade. Ele falou assim: pastor, não vai dar certo não, hoje ninguém lê mais folheto, o pessoal lê WhatsApp, Facebook. Eu falei: cabeça minha, né? O senhor está certinho, faz isso. Sabe o que acontece, amados? Nós somos a carta de Cristo. É isso que está nesse texto de 2 Coríntios 3:3. Agora, uma carta é para quê? Para ser guardada? Não, é para ser lida. Eu digo aqui para os mais antigos, cabelo branco, né? Quando você estava namorando a sua esposa, apaixonado por ela, você mandou alguma carta para ela? O carteiro chegava assim: correio. Aí você, quando recebia a carta, dava aquele cheiro na carta assim, que você sabia que tinha um perfuminho ali dentro. Que a sua amada, ao mandar uma carta para você, pingou lá o perfume que ela usava. Não sei se aconteceu com você. Mas que alegria de saber. Porque hoje, o WhatsApp ao vivo, né? Naquela época não tinha. Era carta. Agora, uma carta para quê? Para ser lida. Um tempo desse atrás, a minha esposa achou várias das cartas que eu mandei para ela. Estava lá. Ela falou assim: olha, algumas coisas que estão aqui, você está vivendo, outras você precisa viver, você precisa ler novamente aqui, tá? Agora, eu quero dizer para você, você é a carta de Cristo, que Deus está escrevendo algo em você. O que as pessoas estão lendo em você? Eles estão lendo? Você é essa carta viva. E aonde você chega, as pessoas estão vendo com as suas atitudes, com as suas reações. Mas muitas vezes eu sou meio grosseiro com as pessoas. E as pessoas estão vendo isso. Sou grosseiro com a minha esposa. Sou grosseiro sou impaciente com as pessoas. E as pessoas estão vendo.
Quantas pessoas hoje não querem servir mais a Deus por causa de mim? Porque quando eles leram na minha vida, não viram a carta de Cristo. Amados, isso é muito sério. Você é essa carta escrita, e o Espírito Santo de Deus está escrevendo dentro de você, e quando as pessoas olham para você, seja o seu vizinho, seja o seu patrão, seu colega de escola, as pessoas com quem você convive, eles precisam ver Jesus. Não é você abrir a Bíblia sempre, precisa realmente abrir a Bíblia, mas a maior Bíblia, a Bíblia aberta, é a sua vida. Já imaginou, você é um aluno, que na escola você cola, não estuda e fica puxando lá debaixo da carteira lá, ou pegando, não sei quais são os tipos de cola, né? Não vou dizer aqui para que ninguém aprenda, né? Algumas técnicas que alguns faziam, né? Mas eu quero dizer para você, se a gente tomar essa atitude, as pessoas estão vendo. Se você maltrata o animal que você tem, e você diz que é animal de estimação, e você maltrata ele, o teu vizinho está ouvindo. Se você grita com a sua esposa, com seus filhos, o seu vizinho está ouvindo. Que carta você é? O texto diz aqui, nós somos carta de Cristo. Por quem? Para que as pessoas possam ler em nós. Quando ela foi escrita, no dia que você entregou sua vida para Jesus, aí Deus vem habitar dentro de você, e Ele começa a escrever. O Espírito Santo de Deus começa a mudar a sua história. Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura. Nós precisamos viver isso a cada dia. Mas tem mais algo ainda, que nós somos em Cristo Jesus. Isso tem a ver com a nossa identidade. Tem a ver com a nossa identidade. Nós somos servos, que servimos a Deus por amor e por gratidão, não por obrigação. E por causa de sermos servos, Ele nos comprou, a gente se tornou o quê? Filhos. E como filhos, nós temos direito à herança. E essa herança tem a ver que nós somos parte de um corpo, é o corpo de Cristo. Aí, como corpo de Cristo, a gente tem que indicar, tem que dar sabor, tem que indicar o caminho. Vocês estão entendendo a sua identidade em Cristo Jesus? O que Deus fez por você? Não só colocou o seu nome escrito no livro da vida, Ele fez muito mais. E aqui está a nossa vida abundante. Mas também a palavra de Deus nos diz que nós somos o templo de Deus. Estava conversando com o pastor Alex, nós somos templo de Deus para quê? Quais são os objetivos? Por quanto tempo? Eu vou abrir meu coração para com vocês aqui. Não sei o coração de ninguém. Estava conversando com o pastor Alex sobre esse assunto. Uma vez eu fui no aniversário do meu irmão mais velho, lá no Rio de Janeiro, e a minha esposa subiu, num apartamento, subiram lá para... E os meus filhos subiram, eu fiquei junto com os meus irmãos ali. Aí um dos meus irmãos chegou, empurrou um copo de cerveja para mim. Ele sabia que eu era pastor. E disse, então um golinho aí, é delícia, está geladinha. E eu falei, não. Ele disse, mas a tua esposa subiu, está lá em cima, não vai descer agora, os filhos estão lá em cima, ninguém vai ver. Eu falei para ele, mano, eu quero dizer algumas coisas para você aqui. Primeira coisa, você sabe que existe uma dúvida muito grande entre os cientistas, que a pessoa que se torna um alcoólatra porque o pai foi alcoólatra, e diz que é ou não é, ninguém confirma ou não confirma. E você sabe que o nosso pai foi um alcoólatra. Então, para eu não confirmar nem um lado nem o outro, então eu quero evitar isso aí, a primeira coisa. Segundo, tem alguns membros da igreja da qual eu sou pastor, eles são alcoólatras, mas só que não bebem mais. E eu sei como é que era a vida deles. E eles estão sóbrios. E eles não bebem. Então, se eles me verem bebendo,
Ele vai dizer assim, então está liberado, está uma liberação geral, então eles vão beber, e eles vão voltar para aquela velha vida. Então, eu quero ser exemplo para a vida deles, então eu não quero aquele desastre para a vida dos membros da igreja da qual eu sou pastor. Aí ele falou, eu falei, mas tem uma terceira. Você faz parte dessa religião, não vou dizer qual é a religião dele, mas você, quando vai lá, você pega uma garrafa de cerveja e você bebe lá dentro do templo. Ele disse não. Eu disse, por quê? A falta de respeito. Eu falei, aham. Agora você sabe aonde é que Deus habita? Ó, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, Ele está aqui dentro de mim. Agora, se eu não jogo bebida alcoólica lá dentro do templo, que eu digo que é a casa de Deus, com respeito lá, agora imagine um lugar onde de fato Deus habita. Vocês estão entendendo? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não só não deve entrar bebida, mas também outras coisas. O texto aqui está falando, ele afirma que nós somos o templo. Ele está, se o irmão leu o contexto, ele está falando com relação à idolatria e à prostituição. Mas também cabe aqui também. Vocês estão entendendo? Agora, se eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, o templo de Deus, aonde eu estiver, quem é que vai estar? Deus. Se você está em casa, Ele está em casa. Se você vai para o trabalho, Ele está no teu trabalho. Se você vai dirigir, se você avança sinal, né? Tem aquele sinal que vai apontando, né, baixando, e você olha para um lado, não vê carro nenhum, e você, é meia-noite, e avança, né? Deus está ali junto. Vocês estão entendendo? Quem de fato você é? Você é a presença de Deus constante. Porque Ele diz, aquele que crê nele, Ele disse que Ele vinha habitar, e habitar para sempre. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em vós. Lá em Pedro, que é o próximo item, ele diz que nós somos povo de Deus. Povo adquirido, povo comprado. Já imaginou? Povo de Deus? Porque a gente tem o mesmo DNA de Deus, nós temos um Senhor, nós temos um Pai que nos ama, que cuida de nós. Nós somos esse povo. Eu já tive a oportunidade de visitar muitos lugares. Eu morei no Tocantins e viajei, já vim do Tocantins para vários lugares. Quando eu morava lá, vinha de carro. E uma vez eu comprei, meu primeiro carrinho, um Fusca. Tinha acabado de tirar minha carteira de motorista, loucura. Quando eu voltei, os irmãos da igreja, pastor, nós fizemos jejum e oração para o Senhor, para te proteger nessa estrada, pastor. Foi loucura sua, o senhor tinha 2 meses de tirar a carteira e estava dirigindo com esse Fusquinha 2.000 quilômetros. Meu irmão, foi uma aventura. Aquele Fusquinha deu vários problemas na ida e na volta. E um dos nossos objetivos é a gente dormir numa cidade, e por o carro ter quebrado, atrasou tudo. E nós chegamos numa cidade, aí falamos, Giva, nós vamos ter que procurar a casa dos nossos manos aqui, dos nossos irmãos aqui. Ela disse, não vamos dar trabalho para ninguém, vamos para um hotel. Aí eu cheguei no hotel, cheguei lá, eu quero saber quanto é que você cobra para a gente dormir. Eu, minha esposa, mais 3 filhos. 2 salários mínimos naquela época. Eu falei, o quê? 2 salários mínimos. Mas o nosso café é top, tem isso e aquilo. Eu falei, tá, só um pouquinho só. Aí voltei, falei para minha esposa, olha, o cara está cobrando ali 2 salários mínimos. Ela disse, não tem. Então vamos na casa dos nossos manos. Aí perguntei assim, aonde tem uma igreja batista aqui? Aí algumas pessoas naquela época não sabiam que era igreja batista, Assembleia de Deus, qualquer outra. Existiam poucas igrejas, né? Isso faz muito tempo. Aí a pessoa falou assim, nessa rua aqui, dobre, você vai achar. Eu achei a Assembleia de Deus. Aí eu cheguei lá, estava tendo culto. Aí eu falei, me apresentei, eu sou o pastor Ebenezer, tudinho assim. Eu queria saber se aqui tem igreja batista. Tem sim. Eu falei, por quê? Aí eu expliquei, falei assim, não, peraí, um dos nossos cooperadores aqui é irmão
do dirigente da Igreja Batista, porque a Igreja Batista não tem pastor. Mas eu vou chamar ele. Aí chamou ele, eu expliquei para ele. Ele disse, não, meu irmão não está em casa. Meu irmão foi levar a filha para fazer uma cirurgia de emergência lá em Uberlândia. Mas se eu faço a seguinte coisa, a minha mãe está lá, pode dizer para minha mãe que foi eu que mandei, e o senhor pode dormir na casa do meu irmão lá, tranquilo. Na minha casa não dá, mas na casa do meu irmão dá. E eu fui, ele me deu o endereço, eu achei a casa, ela nos atendeu, assim meio desconfiada, mas nos recebeu, nos deu guarida, a gente tomamos um banho, dormimos lá, no outro de manhã cedinho, a gente foi embora. Sabe por quê? Porque era a minha família, era o meu povo. Eu nunca tinha visto ele. Mas também algumas pessoas já foram na minha casa. Chegou uma vez, eu dava aula lá no Tocantins, quando eu cheguei em casa, aí eu vi um carro no quintal da igreja, que a casa pastoral ficava no quintal da igreja, para uma rua e o templo para outro. E eu vi lá no quintal um carro, eu falei, tem gente aí, eu não conhecia o carro. Aí quando eu entrei, abri a porta dos fundos, a minha esposa falou, tem um pastor aí, com a família dormindo lá no quarto da frente. Eu falei, tá bom. Aí quando ele ouviu o barulho, ele saiu, eu sou o pastor, assim, estou indo para Altamira, tudinho. Aí eu fiz umas perguntas para ele, e ele falou assim, não, eu conheço o fulano e tal, que era um missionário que trabalha entre os índios lá em Altamira. Eu falei assim, eu conheço ele. Aí falou o nome da esposa, eu falei, joia. Eu disse, meu irmão, fique à vontade. O irmão pode ficar à vontade, dormir à vontade. Não, pastor, amanhã cedinho eu levanto e vou embora. Eu falei, tudo bem, pastor, se o irmão quiser tomar café, almoçar, a casa está à disposição. Porque era o meu irmão. Fazemos parte de uma família. Amados, quando eu chego aqui, eu não me sinto numa terra estranha, porque eu tenho uma família. Eu estou morando agora, não mais em São Mateus do Sul, irmão sabe, eu entreguei o pastorado lá tem vários anos. Fiquei ali em São Mateus, depois nós fomos para o Rio Grande do Sul, e agora nós estamos pastoreando 2 igrejas ali na cidade de Monte Castelo. Monte Castelo é caminho para Curitiba. Depois desce a serra, a primeira cidade depois do pedágio é a primeira cidade. Amados, nós fazemos parte de um povo, de uma família. Se não precisarem de um pouso, precisar tomar um cafezinho, o pastor Alex sabe o meu telefone, pede para ele, pastor, estou precisando de ajuda aqui. Amados, será um prazer recebê-los, servir um cafezinho, não um cafezinho carioca, não tem nada a ver com um cafezinho carioca, é só aquele cafezinho bem pequenininho, o carioca oferece assim, mas oferecer um café de Santa Catarina, acompanhado, né? Um almoço, uma janta, se for necessário dormir, nossa casa está à disposição. Sabe por quê? Fazemos parte de uma família, do povo de Deus. Vocês estão entendendo, amados, quem nós somos? Deus nos comprou com o seu precioso sangue para a gente ser parte de uma família, a família de Deus, o povo de Deus. E em último lugar, nós somos uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura. Para quê? Para viver uma nova vida, para viver uma vida que venha impactar. Agora, quem vai mudar essa vida sou eu? Não, é Deus que vai mudar. E o que precisa mudar? Tudo se fez novo para vivermos uma vida com Ele. Agora, o que mudou a minha vida? Cristo. Cristo veio habitar dentro de mim. Aí minha vida não é mais a mesma, porque eu sou uma nova criatura. Se lembra? A base de tudo é o quê? A nossa identidade. E a identidade tem a ver com quem você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quem é você? Amados, muitas das coisas que acontecem de errado na nossa vida é porque a gente não sabe de fato quem nós somos. Nós não sabemos. Porque a gente não lê a palavra de Deus. A gente não lê a Bíblia. A gente não tem intimidade com o Pai. Saia desse nível
e vá com um nível de intimidade com o Pai. E você vai ver coisas grandes e ocultas que Deus vai revelar para você. Eu estou ensinando a igreja ali a fazer o tempo a sós com Deus. Estou ali há 2 meses como pastor ali da igreja. Eu estou ensinando aquela igreja a fazer o tempo a sós com Deus. E eu também estou fazendo. Lendo a Bíblia junto com eles, um capítulo por dia. Amados, quando eu começo a ler, eu já li a Bíblia toda, mas quando eu começo a ler, eu vejo Deus falando comigo. E esses dias atrás, nós estávamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, e quando o apóstolo Paulo, ele vai fazer a sua viagem para Roma, preso, o comandante permitiu que algumas pessoas fossem com ele para ajudá-los. Sabe o que aconteceu? O que Deus falou no meu coração? Eu sou grato pelas pessoas que Deus colocou na minha vida para me abençoar, ou que me abençoaram. Eu sou grato à esposa que Deus me deu, eu sou grato aos filhos que tem me abençoado. Eu comecei então a ligar para algumas pessoas, dizendo, olha, eu estou ligando para você mais uma vez, dizendo, você é importante na minha vida, que você me abençoou. Amados, nós precisamos ter esse coração grato. Aí eu aprendi como? Na Bíblia, lendo a Bíblia. O Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração. Eu sou grato por conhecer o Alex, ele tem me abençoado de uma forma que você não pode nem imaginar. Eu pude abençoar, mas também ele me abençoou. Amados, nós precisamos ter esse sentimento de gratidão. Agora eu aprendi na Bíblia, lendo lá na Bíblia. Tenha essa intimidade com o nosso Pai, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Aí você vai descobrir a sua identidade. Aí sabe o que vai acontecer? Aqui no Tadel, essas cadeiras que estão vazias, elas vão estar o quê? Cheia de pessoas famintas. A sua célula, que vai multiplicar esse ano, ela vai multiplicar, mas você vai dizer, pastor Alex, já multipliquei, mas eu acho que em janeiro, fevereiro, eu tenho que multiplicar de novo, porque Deus está mandando gente. Agora sabe por quê? Porque você sabe quem você é. Você não está ali porque o pastor Alex, você precisa ser o líder dessa célula e colocou você lá. Você caiu de paraquedas. Não, Deus tem um plano para a sua vida. E um plano abençoador, para que você possa abençoar outras pessoas. Não é só você, é para você anunciar que Jesus é o Salvador. Quantas pessoas habitam nessa cidade? Mais de 50 mil pessoas. Todos já conhecem a Deus? Não. Já ouviram falar, mas não conhecem. Agora eles vão conhecer através de quem? De você. De você. Aí, por causa de quê? Por causa da sua identidade. Aí, quando você descobre quem você é, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer. O que você deve fazer? Quais são os resultados esperados? Aí isso aqui vai ser uma outra oportunidade que a gente pode vir aqui e explicar para os irmãos o que eu posso fazer. Eu posso fazer tudo? Todas as coisas eu posso fazer, mas me convém? Diz a Bíblia, não. Tem algumas coisas que eu não posso fazer. O que eu posso fazer? Ela está baseada na minha identidade, naquilo que eu sou. É isso que Deus espera de você, Deus espera de mim. Aí eu termino aqui contando uma experiência. Nós fomos para uma vigília lá na cidade onde a gente morava, lá em São Mateus. Terminou meia-noite a vigília. Eu estava voltando para casa e tinha mudado o trânsito da cidade. E eu parei no carro numa esquina. Eu tinha levado algumas pessoas, estava com umas 2 no meu carro. Aí a pessoa ficou olhando para mim, eu dei uma volta no quarteirão para chegar na minha casa. Ela falou assim, pastor, eu estava esperando ver se o senhor ia entrar aqui na contramão. Era meia-noite, não tinha trânsito nenhum. Mas tinha placa lá dizendo que era proibido. Eu dei a volta no quarteirão. É a minha identidade. É a sua identidade, que as pessoas estão lendo. Você lembra que nós somos a carta de Cristo, que as pessoas estão lendo? Ela estava me lendo naquele momento. O que eles estão vendo em mim, em você? Vamos orar? Vamos orar. Eu tenho certeza, amados. Hoje você descobriu quem de fato você é. Se você não anotou os textos,
Não sei se o alemão fez uma cópia ali, você pode pegar com o alemão o PowerPoint e você pode pegar os textos, ler, analisar e você se conscientizar de fato quem você é. Hoje você sabe quem você é. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida. Se você entender isso, a sua célula não vai ser mais a mesma, o seu casamento não vai ser mais o mesmo, a sua vida será uma vida diferente. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é. E quando o diabo vier te acusar de alguma coisa, você diz: aqui não, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, porque Ele me comprou. Eu sei quem eu sou, vou brilhar à luz de Jesus. Eu sou povo de Deus, eu sou carta de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou uma nova criatura. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Deus.